Olá pessoal, eu sou o Douglas e hoje eu quero trazer uma reflexão da Palavra de Deus para você que se encontra lá em Levítico, capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim: O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O Senhor aqui está estabelecendo a lei do holocausto, a lei do sacrifício. Ele está dando toda a preparação, ensinando como se deve preparar o cordeiro, como se deve preparar o altar para ali fazer o sacrifício. E a tipologia, a aplicação desse texto se dá na nossa vida cristã, na nossa vida de fé, de intimidade com Deus. O fogo representa a nossa vida de secreto, a nossa vida no altar. Isso causa alguns questionamentos na nossa mente. Pois se o fogo aqui representa a nossa vida de intimidade com Deus, e existe uma promessa quando o Senhor diz o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará, porque muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que já foram extremamente usadas pelo Espírito Santo, que realmente viveram uma experiência real e verdadeira com Cristo, que realmente viveram uma vida de intimidade com Jesus, se desviando, abandonando a fé ou simplesmente entrando em um processo de esfriamento espiritual. Isso acontece porque a manutenção não é feita. Porque apesar de ser uma promessa que o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará, em momento nenhum o Senhor anula a responsabilidade do sacerdote. Muito pelo contrário, ele faz as orientações de como deve ser feito o papel do sacerdote ao trocar a lenha queimada pela lenha nova, a limpeza do altar, para que aí sim o fogo arda continuamente e não se apague. Muitas vezes nós entramos em um processo de esfriamento espiritual porque negligenciamos a manutenção, negligenciamos a nossa vida de secreto, negligenciamos a nossa vida de oração, de leitura da palavra, e isso na vida do cristão é algo essencial. Se nós analisarmos a vida de Davi, quando ele foi ungido para ser rei de Israel, Samuel, o profeta, anuncia a sua chegada à casa de Jessé, e toda aquela casa ela é arrumada de maneira especial para a chegada do profeta. Foi feita toda uma programação especial para aquele momento, e a Bíblia nos conta que quando Samuel unge Davi, o Espírito se apoderou dele. Se nós voltarmos atrás um pouco e formos analisar a vida do seu antecessor, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, a Bíblia nos conta um episódio em que Saul, após ter sido escolhido por Deus para ser rei de Israel, ele simplesmente entra numa roda de profetas e começa ali junto com eles a profetizar, manifestação clara e evidente de alguém que foi cheio do Espírito Santo de Deus. Se nós então analisarmos lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo é ainda mais inquestionável. A Bíblia nos conta que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas por ali línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Após esse acontecimento, eles já saíram pregando o Evangelho, ou seja, evidência de alguém que foi cheio do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo na vida do ser humano é algo marcante. Eu me lembro até hoje a vez que fui batizado com o Espírito Santo. Lembro-me daquele dia, lembro-me de onde eu estava, de como eu estava me sentindo. Foi um dia marcante na minha vida. Lembro também de como meus pais receberam a notícia que eu havia sido batizado com o Espírito Santo, ou seja, algo que marcou. O problema é quando esse caminho ele é o contrário. O problema é quando entramos em um caminho inverso, em um caminho de esfriamento. O apóstolo Paulo vai nos deixar um alerta lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Ele diz: aquele, pois, que julga está em pé, cuide para que não caia. Ou seja, em diversas passagens ao decorrer da Bíblia Sagrada nós vamos encontrar a seguinte mensagem: é necessário manutenção, é necessário vigilância da nossa parte para que nós possamos experimentar com exatidão, com perfeição, a plenitude da vontade de Deus nas nossas vidas. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que esse vídeo tenha sido um canal de bênçãos na sua vida. E o meu desejo é que você se mantenha sempre constante, vigilante, com a sua manutenção em dia. E eu tenho certeza que você viverá algo extraordinário, que você viverá a plenitude da vontade de Deus na sua vida. Como diz o Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Que Deus te abençoe.